Diz assim a palavra do Senhor: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. É uma passagem conhecida da igreja, mas ela traz grandes revelações, essa pequena passagem. A gente vê que Jesus Cristo pediu para os discípulos ir ao barco e atravessar o mar da Galileia, que depois ele iria, mas não disse como ele iria, mas só disse que depois ele iria, e foi orar. E a Bíblia diz aqui que na quarta vigília da noite, ou seja, das 3 às 6 da manhã, da madrugada, entre as 3 da madrugada até as 6 da madrugada. Então, de noite, um breu, e no meio do mar ainda tinha uma tempestade forte. A gente vê que os discípulos, apesar de muitos deles serem pescadores, já conhecer bem o mar, começaram a se apavorar de medo. De madrugada, com vento forte, o barco balançando para um lado e para o outro, cair no barco era morrer. Não tinha salva-vidas, não tinha boia, não tinha nada dessas coisas, não. Caiu, morreu, mesmo que soubesse nadar, mas a onda muito forte acabaria afogando todos eles. Então eles começaram a ficar com muito medo. E diz que Jesus começou a caminhar na direção deles, e eles começaram a temer mais ainda, porque acharam que era um fantasma. E diz a Bíblia aqui que eles começaram a gritar com medo. Bem, já estava com medo do mar, agora estava com medo do fantasma. E eles começaram a gritar. Agora imagina, não eram crianças gritando, e não eram mulheres gritando por causa de fantasma, não, eram homens barbudos, já calejados aí com a vida, e gritando de medo. 12 homens barbudão lá, tudo gritando com medo. Até que Jesus disse: não temas, sou eu. Igreja, nós que somos crentes, igreja, a gente não tem que ter medo de fantasma. Fantasma, coisa de superstição, esse tipo de coisa não é de Deus, não é dos crentes, não é para nós. Não temos que acreditar em sorte e azar, nós temos que acreditar nas mãos de Deus em nossa vida. Não tem sorte, não tem azar, o que tem é Deus trabalhando na nossa vida ou não. As mãos do Senhor. Medo de fantasma, medo de demônio, os demônios têm que ter medo da gente. Eles têm que ter medo, porque nós somos a luz do mundo. Quem tem que correr não é a gente, não, eles têm que correr de nós. A única coisa que a Bíblia diz que nós temos que correr é do pecado. Isso sim, isso a gente tem que correr. Mas do resto, igreja, o resto tem que correr da gente. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós temos a luz. Não temos que ficar guardando coisinhas, trevo, sei lá, de 4 folhas, dólar na carteira. Apesar que a dólar está subindo bastante, mas não é superstição, esse tipo de coisas. Que nós temos que confiar na palavra do Senhor, igreja. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos.
E aquela época se acreditava muito, como hoje também. E os judeus, né, com aquela influência lá dos países vizinhos, acreditavam-se em fantasmas. Era normal você acreditar em fantasmas naquela época, mas não muito diferente de hoje não, porque tem muita gente que acredita em fantasma aí fora, né? Então, começaram a gritar em fantasma, que Jesus é o fantasma, e falou, não, sou eu, não temas. Né? A Bíblia diz, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te guardo, eu te sustento, eu te ajudo com a destra da minha justiça, como diz Isaías 41. É Deus que nos ajuda. E aí, como diz a palavra do Senhor, e Pedro já começou a falar, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, né, vem Pedro. Aí Pedro começou a descer do barco, e esse que começou a descer do barco, é claro que ele não pulou do barco e já foi direto para a água, né? Não é uma coisa tão confiante. Obviamente ele deve ter descido com calma, deve ter posto um pé, viu que estava firme, talvez pôs o outro pé, e viu que não afundou, viu que estava firme, e começou a dar os primeiros passos ali lentamente, né? Acredito que não foi correndo, né? Não foi andando, foi devagarzinho, né? Ele foi andando, dando um passo, dando outro, e foi bem devagar. Né? E aí, diz a Bíblia que ele começou a sentir o vento forte. Igreja, isso é um grande problema na nossa vida espiritual. Quando a gente se alegra de estar chegando perto de Jesus, quando você está se alegrando e está andando sobre as águas, está indo em direção a Cristo, e a gente começa a sentir um vento forte na nossa vida. E parece que as coisas estão, o vento contrário, hein, né? Não é nem forte no sentido a favor, né? Forte no sentido contra. Parece que as coisas da nossa vida espiritual, quanto mais a gente quer chegar perto de Cristo, parece que mais o vento contrária. Parece que o vento cada vez está ventando ao contrário. Mas a gente não pode desistir não, igreja. A gente pode desistir, como aqui diz a palavra, Pedro andou sobre as águas, né? As águas na Bíblia simbolizam o Espírito Santo. Nós só chegamos até a Cristo através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo de Deus nós chegamos a Cristo. E Pedro começou a sentir o vento forte e voltou a ter medo de novo. Igreja, é natural, nós somos humanos. Teve medo da tempestade, teve medo do fantasma, que não era fantasma, era Jesus Cristo, e agora ele estava com medo de novo, e agora estava no meio do mar, e estava com medo de se afogar. E diz a Bíblia que ele começou a sentir o vento forte, teve medo, e começou a ir para o fundo. Quer dizer, acho que não foi de uma vez, mas aos poucos ele começou a se afundar. As águas que estavam debaixo dos pés dele começou a subir, começou a ir no tornozelo, acho que depois começou a ir ao joelho, e ele começou a ir até o quadril, e aí começou a afundar. Igreja, nossa vida espiritual aqui é assim. Não é... Você pode ver que os discípulos, eles estavam o quê? No barco. E eles estavam, de uma certa forma, seguros. Estavam ali no barco. Cômodos, vamos dizer, na situação que eles estavam ali. Mas quem propôs ir até Jesus, porque Jesus não falou, não foi Jesus que falou, vem até mim. Não, foi Pedro que disse, Senhor, se és tu, eu posso ir? E Jesus falou, vem. Então foi uma ousadia de Pedro. E a gente vê que quem está passando agora por dificuldade, quem está passando por medo é Pedro. E eu acredito que os discípulos não estavam com medo nesse momento. A única pessoa que estava com medo aqui era Pedro, porque Pedro se voluntarizou, se propôs a chegar até Cristo. Quando a gente faz isso na nossa vida espiritual, igreja, nós
os que estamos andando a encontro de Cristo, somos o alvo, somos vistos por todos. Né? Acredito que os discípulos no barco, eles não estavam olhando para o outro lado, a não ser para Pedro. E quando nós começamos a caminhar com Cristo, e quando nós estamos chegando perto de Cristo, as pessoas começam a nos observar. Você percebe que quando as pessoas do seu trabalho começam a te observar, as pessoas da sua vizinhança começam a te observar, né? Da escola onde você estuda começa a observar, mas você está diferente, mas o que aconteceu? Você está diferente, por quê? Porque você está se encontrando com Cristo. E as pessoas começam a te olhar, e mesmo dentro da igreja as pessoas também começam a te olhar. Porque você está diferente, parece que você está mais espiritual, por isso, por aqui, parece que Deus está te usando mais. Mas por quê? Porque você se propôs a se encontrar com Cristo. Você se propôs a se encontrar com Cristo. E nessa caminhada, quando nós vamos até a Cristo, as ondas balançam. Não é uma caminhada de tapete vermelho, jogando pétalas de rosas e tudo lindo, tudo maravilhoso, não. É uma caminhada difícil. Você tem que ter fé naquilo que você está fazendo. Porque ao encontrar com Cristo, a gente não encontra com Cristo num caminho firme. Não é uma coisa exata, é pela fé. Pedro estava andando pela fé, ele estava se encontrando com Cristo pela fé de andar sobre as águas, e assim nós devemos nos comportar. É pela fé que nós alcançaremos a Cristo, é pela fé que nós aproximaremos de Cristo, é pela fé que nós alcançaremos as bênçãos que nós desejamos. Mas esse caminho de nós queremos a nossa bênção, a gente passa por tormentas, como Pedro passou. E ele estava sendo observado por todos, igreja. E ele estava sendo observado por todos. E aí é interessante, a Bíblia fala algo tão profundo, né? Que ele disse assim, que começou a ir para o fundo. E uma coisa eu pergunto, né, igreja? Os discípulos estavam todos ali no barco. Tinha 11 ali no barco. E Pedro começou a ir para o fundo e começou a se afogar. Mas não teve um para ajudar ele. Não teve um que pulou do barco ali, sei lá, e foi nadando, né? Para socorrer a Pedro. Às vezes na nossa vida, igreja, às vezes a gente passa por momentos terríveis. E seja que momento for, seja doença, seja desemprego, enfim, e outros problemas mais, que parece que não tem uma mão amiga para te ajudar. Parece que você está sozinho no mundo. Pedro estava ali se afogando e ninguém foi ajudar. E às vezes a gente passamos por isso. Parece assim, ninguém está me vendo que eu estou aqui me afogando, né? Alô, acordem, eu estou me afogando. E ninguém foi ajudar Pedro. Tem coisa em nossas vidas, igreja, que Deus não permite que ninguém vai te ajudar, não. Porque tem coisas que é entre você e Deus. É você e Deus. Não é pessoas que irão te ajudar, não. Não é porque a igreja é antipática ou a igreja é apática, não é isso não. Não é que a igreja às vezes não tem interesse em te ajudar, não é isso. Que há momentos que a situação das adversidades é Deus tratando com você. É Deus falando contigo. Não vai ser mão humana que você vai ver se levantar, não. Vai ser a mão de Cristo que você vai ver. É Deus que vai te ajudar. Se fosse talvez nós aqui, num barco, alguém que vai pescar, se cai um irmão na água e começa a afogar, tendo 11, você acha que ninguém vai pular, ninguém vai jogar uma corda, alguém vai fazer alguma coisa? É claro que alguém vai fazer, mas tem situações, e nesse caso, é só Deus. A gente aprende algo maravilhoso aqui também, é que Pedro sabia nadar. Não sabia? Sabia. A gente vê que passagem, depois da morte de Cristo, quando Jesus apareceu ali, Pedro
Pedro pulou do barco, foi nadando até se encontrar com Jesus na margem, onde comeram o peixinho e tudo mais, depois da ressurreição de Cristo. Pedro sabia nadar. E por que ele estava se afogando? Eu não sei em que direção Pedro estava, né? Não sei se ele estava mais próximo do barco ou se ele estava mais próximo de Jesus. Mas, se for qualquer um de nós, se a gente está mais perto do barco, para onde você vai? Você vai nadando para o barco, né? E vai se afirmar. Se você já está perto de Jesus, você vai lá e segura o pé de Jesus lá, né? Sei lá, ele está de pé, está em cima do mar, e segura nele lá. A gente nada no sentido de procurar algo firme, né? E por que Pedro não conseguiu nadar? Ele sabia nadar. Por que ele não nadou? Porque, igreja, aqui não era ondas normais, aqui era influência maligna. Aqui não era ondinhas, aqui era coisa maligna. Aqui era influência maligna. Tem coisa na nossa vida, igreja, que você pode ter experiência nisso, experiência naquilo, mas se não for Deus na sua vida, você se afoga. Você se afoga. Não adianta você falar, eu tenho 30 anos de carteira de motorista, eu tenho 20 anos disso aqui, o serviço que eu faço ali, já estou 30 anos fazendo serviço, eu já sei fazer até de olhos fechados. Não, igreja. Se nós não tivermos a graça de Deus, a gente pode sofrer um acidente naquilo que a gente mais tem experiência. A gente pode sofrer um acidente naquilo que a gente acha que mais sabe fazer. Aquilo que você acha que é o professor, né, que ensina os outros, que mais conhece, acaba sofrendo acidente por causa disso. Geralmente se afogam pessoas que sabem nadar. Quem não sabe nadar não entra nem na água, né? Só afoga quem sabe nadar. E é assim a vida, igreja. Não procurem usar nas suas experiências, achando que vai sair vitorioso por causa das suas experiências. A gente precisa de Cristo, todo dia da nossa vida. O dia de amanhã, não, mas eu tenho saúde, eu estou forte, está tudo bem, está tudo tranquilo, o dia de amanhã vai ser bênção. Não, igreja, se Deus não estiver contigo o dia de amanhã, só Deus sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Só Deus sabe. A gente precisa da graça de Deus o tempo todo. Deus nos guarde a hora que eu dirigir. Mas você já tem mais de 30 anos, sabe dirigir, mas não é todo dia. Eu preciso da graça do Senhor para dirigir. Eu preciso de Deus para dirigir. E Pedro aqui estava, relaxa, estava tentando não se afundar, obviamente. Estava se batendo ali e não estava tentando se afundar. Mas uma coisa que a gente vê interessante aqui. E Jesus? Olha, se cai uma criança aqui no chão, né, se cai um idoso, nem que eu não conheça, não precisa ser nem conhecido, mesmo que eu não conheça, você vai lá e ajuda para levantar, né, ajuda a criança a levantar, ajuda o idoso a levantar. Você está andando na cidade, depois cai alguém, você não vai lá e levanta, a pessoa fala, está tudo bem. Normal, você não precisa conhecer a pessoa para isso. E Jesus aqui, Jesus viu que Pedro estava se afundando, era amigo dele, não fez nada. Não fez nada. Alguém se afogando, não precisa ficar pedindo ajuda, né? Você está precisando de ajuda, você vê que a pessoa está se afogando. Né? Tem alguém se afogando numa piscina, alguma coisa assim, você vai lá e mergulha e ajuda, você não vai ficar perguntando, você precisa de ajuda? A pessoa... E você vai perguntar se precisa de ajuda? A pessoa está se afogando. Faz sentido. E por que Jesus não ajudou a Pedro? Será que Jesus estava distraído? Não, né? Você acha que Jesus estava olhando para a direita, para a esquerda, ou estava dando tchauzinho para os discípulos lá e Pedro se afogando na sua frente? Não, né? A Bíblia não diz aonde Jesus estava olhando, mas eu acredito que Jesus estava olhando para quem? Para Pedro. Irmão, nós temos a atenção da igreja, nós temos a atenção do mundo espiritual quando nós estamos se aproximando de Cristo. Quando nós estamos se aproximando de Cristo, o mundo espiritual começa a nos observar.
O mundo espiritual que eu disse é tanto o lado do bem como o lado do mal. Começa a nos observar. Não fica observando quem não é do mundo. Não está nem aí. Não fica olhando o ímpio, o inimigo das nossas almas. Não está preocupado com o ímpio, está preocupado com a gente. Quando começa a chegar perto de Cristo, ele tenta fazer alguma coisa para te derrubar. E o que estava tentando fazer com Pedro, tentar afogar Pedro para que ele não chegue perto de Cristo. Então, o inimigo das nossas almas estava o quê? Observando a Pedro. Os discípulos estavam olhando para quem? Para Pedro. A igreja estava olhando para Pedro. E Jesus estava olhando para quem? Para Pedro. Então, o centro das atenções aí era Pedro. Era Pedro. Porque ele se propôs a chegar aos pés de Cristo. E Jesus não ajudou. Mas, será que Jesus estava distraído? Não. Parece que, a gente entende aqui, igreja, não é algo assim que está claro na Bíblia, mas a gente entende que Jesus não estava o quê? Jesus não estava se alegrando daquela situação. Não era perfil de Cristo falar assim, vou deixar Pedro aí se molhar um pouquinho aí, né? Só para ele, a ver se você tem fé mesmo, né? Vamos deixar ele aí afogar um pouquinho mais. Está muito cedo ainda, né? Você acha que Jesus faz isso nas nossas vidas? Você está passando por um problema terrível. Você talvez esteja numa adversidade. Você acha que Jesus está falando assim, deixa mais um pouquinho aí, né? Ainda está cedo. Deixa sofrer um pouquinho mais. Você acha que Jesus fez isso? Claro que não. Você acha que Jesus estava distraído ou não estava querendo ver o que estava acontecendo? Você acha que acontece também em nossa vida? Que às vezes a gente acha que Deus não nos ouve? Você acha que Deus parece que não está vendo a nossa situação? Você acha que Deus não sabe o que passa dentro do seu coração? Você acha que Jesus não sabe o que está passando dentro do seu lar? Você acha que Jesus não conhece o seu sonho? Você acha que Jesus Cristo não sabe a intenção, os planos que você tem na sua vida? Mas o que está acontecendo, Senhor? Então, por que a sua mão não me socorre? Como Pedro aqui, naquele momento lá, por que Jesus não esticou a mão dele? Por que Jesus não esticou? E a gente vê, igreja, que, volto a dizer, Jesus não estava se alegrando daquilo, Jesus não estava distraído, enfim, olhando para outro lugar, não querendo ver o que estava acontecendo. Jesus estava o quê? Contemplando. Jesus estava contemplando a Pedro, como Jesus contempla a nossa situação. Não que ele esteja alegre em você estar passando pelas dificuldades que está passando, seja enfermidade, seja desemprego, enfim, seja a sua vida social, a sua vida conjugal, a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida física, a sua vida financeira. Não é que Jesus não está vendo, ele está contemplando, ele contempla, ele sabe aquilo que está fazendo. Mas então, por que ele não ajudou a Pedro? E tem uma resposta para isso, igreja. Porque Pedro estava tentando nadar. Pedro estava tentando nadar. Pedro estava usando o quê? As suas próprias forças. Pedro estava usando a sua própria experiência para sair daquela. Mas quando ele viu, quando Pedro percebeu que não eram ondas normais, que tinha uma certa influência espiritual ali no meio, e que ele não estava conseguindo, e diz a Bíblia que Pedro clamou, não pediu não, ele clamou, como um socorro, foi no sentido de socorro, não foi assim, Senhor, por favor, me ajuda, não foi assim não, foi um negócio assim, tipo, já não dá mais, Senhor. Tipo Pedro dizendo, eu tentei, eu me esforcei, eu me bati, a minha experiência de nada eu tentei, mas não consegui, agora eu vou me afogar, Senhor, socorre-me. E algo mais lindo dessa passagem, algo maravilhoso, diz que logo
Jesus o segurou. Aí diz que, e logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe, homem de pequena fé. E logo Jesus segurou a Pedro. Mas o mais bonito aqui é esse advérbio logo, logo. Porque se não fosse o logo, falando assim, e Jesus ajudou. Jesus ajudou, é sentido, vai lá e Jesus o ajuda. Ajudou a levantar. Eu venho aqui e eu ajudo alguém a se levantar. Mas quando fala logo, é que assim, no momento que Pedro estica sua mão pedindo socorro, logo Jesus levanta. Logo, é algo rápido. Rápido Jesus o levantou. Quando Pedro deixou de usar as suas próprias forças e entregou-se as mãos a Deus, logo Jesus o ajudou. Quando nós nos entregarmos, como diz a Bíblia, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará parcialmente as coisas na sua vida? Não, irá fazer tudo. Deus vai fazer tudo na sua vida, quando você se entregar a Ele, entregar a sua vida, entregar os seus caminhos na mão do Senhor. Mas enquanto nós estivermos achando que a nossa maneira é melhor, que a nossa experiência aqui, e mostrar para Deus, não, esse caminho aqui que eu estou planejando é melhor para a minha vida, a gente vai continuar se afogando, e vai achar que Deus não está ouvindo as nossas orações, e vai achar que Deus não está nos atendendo. É preciso ter entrega, igreja. Uma coisa importante e diferente uma da outra é crer e confiar. É bem diferente uma da coisa. Crer em Deus, eu creio, nós cremos, porque talvez a gente já ouviu alguém falar do testemunho aqui que Deus curou uma doença, que Deus abriu a porta aqui, que Deus fez milagres aqui, fez milagres ali. Então você crê, porque você já viu testemunho sobre isso. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Tem aquelas pessoas lá que andam, sei lá, de bicicleta de um prédio para o outro, numa corda bamba ali, né? Há um prédio aí, está um homem ali, vai atravessar na corda bamba de um prédio para o outro numa bicicleta. Aí você fala, você crê que ele atravessa? Aí você fala, eu creio, porque eu já vi ele atravessando, né? Os outros já viram, então você acredita que ele atravessa. Da mesma forma que a gente crê em Deus. Porque a gente já viu milagres, já viu isso, já viu aquilo, então nós cremos que Deus existe, que Deus trabalha em nosso favor. Mas a pessoa falar, você crê nele? Que ele atravessa lá na corda bamba? Eu creio. Agora, quero ver se você confia nele. Vai lá, senta na garupa da bicicleta dele e vai junto com ele. Aí a situação muda, né? Você acreditar que ele atravessa um prédio na corda bamba é uma coisa, mas você aqui está no chão, aqui, né? Agora falar para você sentar na garupa da bicicleta dele e atravessar junto com ele, aí é diferente. É isso que é confiar, igreja. Confiar em Deus é deixar as coisas na mão dele. Deixa ele fazer. E você só fica ali, ó. O que uma pessoa dessa na garupa vai fazer? Vai dizer, a minha vida está o quê? Nas tuas mãos. Se você não andar certinho nessa corda bamba aqui, você morre, eu também morro, porque a minha vida eu entreguei o quê? Você entregou a sua vida na mão dele. Da mesma forma, nós temos que fazer isso com Deus. Entregar a nossa vida na mão de Deus. Entregar a nossa vida na mão de Deus. Entregar os nossos problemas na mão de Deus. Porque os problemas que você tem já não vai ser mais seus. Vai ser de quem? De Deus. Os seus problemas vão ser de Deus. Senhor, o problema está aí, resolva. A conta está aí. A doença está aí. Preciso trabalhar, Senhor. Está em tuas mãos. Isso é confiar em Deus. Isso é confiar. E a Bíblia diz aqui também que, e logo Jesus estendeu a sua mão.
Igreja, como já disse, há algo maravilhoso nesse logo. Como já disse, se não tivesse o logo, parece que Pedro clamou e Jesus o socorreu. Mas quando fala logo, significa que Jesus estava ansioso para ajudar Pedro. Então, por que ele não ajudou se Jesus estava ansioso? Porque quando a pessoa faz uma coisa rápida assim, é porque a pessoa está ansiosa. A pessoa está querendo fazer. Está ansioso. É como se fosse uma tourada assim, preso. Né? É a hora que você abre a porteira, o que custou? Eu faço, por quê? Porque está ansioso para sair logo daquele lugar. E sai, né? E sai com tudo. E da mesma forma, Jesus assim, estava ansioso para ajudar Pedro. Mas ele estava esperando o quê? Pedro clamar. Estava esperando o quê? Pedro pedir ajuda. Mas dá para entender que Jesus parecia que estava pensando assim, não é bíblico, mas dá para entender que Jesus está falando assim, Pedro, clama a mim. Clama, Pedro, para de ficar usando suas próprias forças, para de ficar se abatendo, clama a mim que eu vou te ajudar. Tipo, Jesus pensando, né, dá para entender isso, que Jesus estava querendo ajudar, Jesus estava querendo dar vitória para Pedro, Jesus não esperava a hora de ver Pedro esticar sua mão e pedir socorro, pedir clamor, pedir ajuda para ele, né? E isso faz nos entender algo na nossa vida, igreja. Quem mais quer ver a vitória na sua vida não é você mesmo, é Jesus Cristo. Você tem vontade de ver a vitória na sua vida? Saiba que Jesus tem mais ainda. É Ele a pessoa que mais tem vontade de ver a vitória na sua vida. Porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos são pequenos perto dos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. O projeto que Deus tem na nossa vida é maior do que você pensa. A vontade que Deus tem te usar é mais do que você imagina. Então parece que as coisas que Deus tem na nossa vida é maior do que nosso. Mas Deus está ansioso para te dar, mas Ele está esperando o quê? Você clamar. Está esperando você entregar sua vida realmente nas mãos dEle. Está esperando você confiar, não é crer não, igreja, não é crer em Deus não, é confiar em Deus, é confiar em Jesus, que as obras do Senhor é diferente do que a gente planeja, igreja. Mas esse caminho aqui é tortuoso, você tem certeza que isso aqui vai levar a minha vitória? Sim, se for da vontade do Senhor, vai. Mas esse caminho aqui não é mais perto não, eu tenho que chegar daqui até ali, por que eu vou ter que dar uma volta para lá para chegar ali? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar na sua vida, igreja. E disse aqui depois que Jesus segurou e disse, homem de pequena fé, né? Por que duvidas? Né, igreja? Por que a gente duvida de Deus? Por que a gente duvida de que Ele pode ou não pode fazer, Ele faz ou talvez não faça? Às vezes a gente até acredita que Ele tem poder de fazer, o que às vezes a gente não sabe se Ele vai fazer, né? Deus tem poder? Tem poder, agora não sei se Ele vai fazer, Ele faz se Ele quiser. E essa dúvida é o que impede Deus operar em nossa vida. Se a gente crê que Ele pode e que Ele vai fazer, aí Deus faz. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. No final, Deus acalmou aquele vento. E tudo isso aconteceu para que os discípulos crescem que Jesus é o Filho de Deus. Andou sobre as águas, deu uma palavra, acalmou o vento, acalmou aquela tempestade e chegaram seguro em terra firmes. É assim que Deus quer trabalhar na nossa vida, igreja. Está a tempestade na sua vida, crê em Cristo, Ele vai acalmar a tempestade na sua vida, Ele vai acalmar o vento, e você vai chegar no porto seguro, você vai chegar em terra firme, e você vai dizer, verdadeiramente Deus trabalhou na minha vida.
verdadeiramente Jesus me deu a vitória. Foi Cristo que me deu a vitória. Foi Cristo que me tirou das águas, me tirou do afogamento espiritual, né? É Deus. O que a gente aprende muito nessa lição aqui, igreja, também, é que, olha, Pedro falou para Jesus para andar sobre as águas. Não foi ele, foi Pedro que falou? Senhor, posso andar? Jesus falou, vem. E se João tivesse pedido, você acha que Jesus fala, não, é um por vez. Não, só você, Pedro, o outro não. Você acha que Jesus ia falar isso? Jesus ia falar o quê? Vem. E se Mateus tivesse falado, Jesus ia falar o quê? Vem. E se todos tivessem falado, Jesus ia falar? Vem todos. Então, igreja, não é bíblico, mas a gente sabe que Jesus iria falar isso. O que Deus quer na nossa vida, igreja, é que a gente vive uma vida sobrenatural. Ah, mas eu nunca vi ninguém andar sobre as águas. As coisas de Deus são assim, igreja. É pela fé. Você não vai pedir algo que todo mundo faz. Aí você é um homem natural. Nós fomos chamados para viver uma vida sobrenatural. Sobre aquilo que é natural. Mas é viver acima daquilo que é natural. Então, quando os problemas acontecem na nossa vida, não cabe a nós agirmos como age um ímpio, ficar apavorado, nervoso, preocupado, morrendo, chorando. O ímpio vive assim, desesperado, triste, murmurando, se lamentando, reclamando. Nós vivemos uma vida sobrenatural, igreja. A gente tem que ter a paz em nosso exterior. A gente tem que ter a confiança em Deus. A Bíblia não fala bem-aventurados somos nós, porque somos mais do que vencedores naquele que nos chamou. Quem nos chamou? Jesus fala que nós somos mais do que vencedores. Vencedor acho que é o top, né? Quem vence é o top. Bem, nós somos acima daquilo de quem venceu. Acima daquilo de quem venceu ainda. Somos mais do que vencedores em Cristo. Então, se Jesus fizesse uma pergunta para você hoje, você iria andar sobre as águas hoje? Será que você iria andar sobre o mar hoje? Será que Deus poderia testar a sua fé e você iria falar, eu vou, Senhor, andar sobre as águas? Você iria ter a fé para se encontrar com Jesus sobre as águas? Nós temos que viver essa vida. As adversidades chegam na nossa vida, igreja, para quê? Para que a gente ande sobre as águas da fé. Deus quer que a gente teste a nossa própria fé. Porque ficar ali no barco igual os 12 discípulos, está tudo bem, está tranquilo aqui, estou sossegado, está firme, tudo bem a tempestade aí, mas antes aqui do que no mar andar sobre as águas, antes aqui do que ficar andando no mar agitado aí. Então aqui tá bom aqui, é assim que Deus quer, vamos estar aqui, esperar a volta de Cristo, esperar Cristo nos levar, amém? Não, igreja, pede para Deus o que é sobrenatural. Sabe o que Jesus vai falar para você? Vem. Pede algo sobrenatural para Deus. Tem coragem, como Pedro teve? Bem, Pedro nunca viu um homem andar sobre as águas. A primeira vez que ele viu foi Jesus ali, né? Mas até então ele nunca viu um homem andar sobre as águas. E ele pediu para Jesus algo sobrenatural. Peça para Deus algo sobrenatural na sua vida, igreja. Deus tem poder de realizar. Deus tem poder de fazer. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como diz a Bíblia, Ele é Deus, Ele pode fazer aquilo de sobrenatural. Mas você tem que crer, você tem que pedir. Como nós dissemos aqui, não é nem bíblico assim, não está nem escrito na Bíblia, mas nós todos acreditamos, se os outros discípulos pedissem para andar sobre as águas, Jesus também iria dizer, vem, porque Ele tem poder, não só abençoar ou não, Deus tem poder de abençoar todos.
Deus tem poder de abençoar todos. Mas o irmãozinho ali, o irmão é tão usado, a irmã é tão usada por Deus. E você acha que Deus não tem poder de te usar tão quanto essa pessoa? Você acha que Deus também não tem poder para isso? Né? Deus tem poder sim, para te usar grandemente. Deus tem poder talvez até de usar mais até que essa pessoa que você tanto admira. Basta você crer, basta você acreditar, basta você dizer para Jesus: Jesus, eu quero Jesus, eu quero ir até contigo sobre as águas. E Jesus vai dizer: vem, vai igreja, vive uma vida sobrenatural, você vai ter experiência. E para finalizar aqui, já chegou as horas, que quem escreveu isso aqui, não foi nem Pedro, né? Mateus escreveu, o Marcos, que nem estava no barco, escreveu, e João, que estava ali, também escreveu esse evento aqui de Pedro. Mas o próprio Pedro não escreveu sobre essa passagem, né? Pelo menos não tem nada registrado na Bíblia que ele escreveu isso aqui. Como a nossa vida, igreja, é muito edificante nós contarmos o testemunho dos outros. Tal pessoa ali, Deus fez a obra, Deus curou, Deus abençoou e tal e tal. É edificante para nós. Mas é mais edificante quando Deus faz isso em nossa vida. Em nossa vida é diferente. O contar é diferente. Como Mateus contou aqui, você acha que Pedro iria contar da mesma maneira? Não. Sendo ele iria entrar em detalhes. Pedro iria entrar em detalhes. Então, igreja, Deus quer que você cresça espiritualmente, não somente com testemunhos dos irmãos, mas na sua própria vida. Deus quer que você conte a sua própria experiência com Deus. Deus quer que você testemunhe a sua própria experiência com Cristo. E Deus vai te dar vitória. Você vai vir aqui e vai testemunhar a vitória que Deus vai te dar à tua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Deus fale melhor aos vossos corações, né, para a honra e glória ao nome do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.